texto de base da nossa leitura para a reflexão desta noite está em Tiago capítulo 4, versos 13 a 17. Tiago 4, versos 13 a 17. Diz a palavra de Deus: escutem agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Até aí, irmãos, que o Senhor nos abençoe. Amém. Na explanação da sua santa e bendita palavra, não é? Nós estamos usando a nova versão de Almeida, né? Então os irmãos aqui que estão participando pela internet estão tendo esta versão, né? Os irmãos aqui no templo ainda esse final de semana não temos o boletim, semana que vem, se Deus quiser, vamos tê-lo, aí terão então a leitura completa do texto. Esse texto nos faz pensar bastante, naquilo que nós estamos planejando, naquilo que nós estamos almejando na nossa vida. E é interessante que nós ficamos muitas vezes assim pressionados. De um lado, nós somos chamados pela nossa cultura a planejar, não é? Eu mesmo fiz vários cursos de planejamento estratégico, não é? E quando eu estava ali na direção da junta teológica aqui do nosso seminário, e eu aprendi como nós planejamos, como nós podemos fazer uma entidade, um seminário, por exemplo, trabalhar de maneira mais eficiente, né? As pessoas trabalham mais alegres, mais operosas, e eu aprendi também que nós temos que ali planejar, e que alguém que não está planejando falhar. Esse é um ditado que nós ouvimos muito ali, não é? Se alguém não tem um planejamento, é porque está planejando falhar. E eu me lembro quando nós estávamos ali, em dezembro ainda, aliás, bem antes disso, planejando conhecer o nosso quinto neto, né? Nós temos 5 netas e um neto, né? Então aquele era um homem que tinha nascido e já fazia 1 ano e meio, né, que tinha nascido, e nós não o conhecíamos. Estávamos lá nos Estados Unidos, é um americano, né, o Daniel. E nós então planejamos reencontrar o Marcelo, a Letícia, que por causa dos vistos deles não estão podendo vir ao Brasil, né? Estão tirando ali o chamado green card, não é? E não podem vir para o Brasil. Então nós, como pais, sentimos o dever de ir visitá-los. Nós planejamos também, além da visita, ficar 26 dias, não é? Ali para nós não incomodarmos tanto, embora fôssemos ali muito bem recebidos, ali como príncipes, não é? Ali a minha nora deu a sua própria cama e eles foram dormir no chão,
não é? Ficamos dormindo na cama de casal deles, não é? Lá no quarto deles, eles haviam mudado há pouco tempo. E nós então fomos também com uma terceira incumbência, não só de conhecer ali o Daniel, de reencontrar o Marcelo, a Letícia, e depois a minha irmã, que está morando parte do tempo dela lá na Flórida, que seria lá no Rio Grande. A Flórida seria o local mais quente dos Estados Unidos, e ali o Michigan o lado mais frio, não é? Seria o Rio Grande do Sul e lá o Rio Grande do Norte, não é? Para vocês terem ideia. Então, pontos tão distantes, e resolvemos reencontrar então a minha irmã, não é? Que mora aqui perto, mas acabamos encontrando ali, não é? E o meu irmão caçula também, que não vimos já há algum tempo. Nós planejamos também voltar lá no dia 5 de janeiro para reencontrar os irmãos da igreja nos trabalhos, e também irmos à reunião do presbitério, que era dia 7 e 8. Nós planejamos tudo isso, entretanto Deus disse outra coisa, e nós acabamos ficando 39 dias, 13 a mais do que o planejado. No dia 4 de janeiro, à noite, quando nós fizemos o teste da Covid, ele deu positivo, fizemos o teste rápido, nós recebemos aquela notícia com estranheza. Estávamos com uma gripe, né? Parecia uma gripe, parecia uma coriza muito grande que descia, parecia a garganta raspando e um mal-estar, mas como nós tínhamos ido a um local frio, achamos que era uma gripe, não estávamos acostumados àquilo. Então voltamos ao local que tínhamos feito o teste, e aquela moça que havia nos telefonado e avisado que o teste tinha dado positivo, né? E eu lembro meu filho falando, realmente é isto, né? Então nós voltamos e fizemos o PCR, e o PCR na manhã seguinte confirmou que estávamos com Covid, e a companhia aérea não deixa embarcar, pela orientação americana, somente com 14 dias de nós ficarmos ali de quarentena nos Estados Unidos. Irmãos, nós muitas vezes fazemos algum planejamento. Não é errado planejar, mas todo planejamento nós temos que aprender, ele tem que estar calcado na vontade de Deus. E é isso que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, está colocando aqui. Ele é irmão de Jesus Cristo, convertido após a sua morte, e ele então mostra que as pessoas estão muitas vezes preocupadas em entender o início, o desenrolar de alguma coisa e o fim dessas coisas. As pessoas querem saber o que está de fato acontecendo, e nós ficamos muito desajeitados quando nós temos que entender que Deus está mostrando outra coisa. Quando eu tive que escrever ali ao conselho da igreja, mostrar o teste, escrever ali aos irmãos do presbitério, a executiva do presbitério, eu era o vice-presidente do presbitério, eu deveria estar na mesa do presbitério, na abertura da reunião, e nós então sentimos não poder cumprir os deveres que nós estávamos ali, mas quando nós fomos pensar um pouco mais, nós começamos a entender que Deus, além daquilo que nós projetamos ou planejamos, Deus tem algo muito maior do que nós imaginamos. Será que é possível nós entendermos a vontade de Deus no meio de um caos, no meio de uma situação turbulenta em que nós estamos procurando o fio da meada do início? Qual é o início, Senhor? Qual é o desenvolvimento disso? Qual é o fim disto? Muitos estão preocupados com a pandemia, não é? Achando que a Ômicron será o fim da pandemia. Não sei. Deus é que sabe, não é?
nós ficamos muito desajeitados com estas máscaras aqui no templo e ficamos como que sufocados, não é? E ficamos numa situação difícil, muitas vezes quando surgem novas cepas, novas vacinas e novos alertas das autoridades sanitárias, e nós ficamos procurando. Uma das coisas que Tiago, ficamos procurando as razões ou os pontos onde Deus está iniciando, está desenvolvendo alguma coisa, e nós ficamos como que perdidos naquilo que está acontecendo. Será que é possível entender a vontade de Deus? Sem dúvida. Tem hora que é preciso, Eclesiastes, aliás, 3 diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de falar e há tempo de calar. O contexto próximo aqui de Tiago 4 é o verso 11, quando ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei e não és observador da lei, mas juiz, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és tu que julgas o próximo? Então, o contexto próximo, ele está falando que aqueles irmãos que estavam naquela perseguição, colocada não só pelo Império Romano, pelo imperador Domiciano, que era esse imperador dessa época, e também o templo, o templo de Jerusalém, através das suas facções lá do Sinédrio judeu. Então o próprio Paulo está indo com cartas recebidas do templo para prender aqueles cristãos que estavam divulgando a fé no Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente ler os textos de Atos 7 e 8, e é o contexto exato do apedrejamento de Estevão. Foi o primeiro mártir do Novo Testamento, quando ele é apedrejado por causa dessa perseguição. E quando há uma situação, talvez aqueles cristãos estejam perguntando, como aqueles gentios do Sermão do Monte, a que Jesus se referiu, os gentios que estão procurando essas coisas, eles estavam como que perdidos, como que sem saber um rumo, sem entender o que estava acontecendo, e eles então agora estão se colocando como juiz. Se nós tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos feito aquilo, aquele irmão fez aquela coisa, não, foi aquele outro irmão. Então havia aquela grande confusão das pessoas, em vez de estarem em oração, buscarem um Deus vivo e verdadeiro, adorarem esse Deus, buscarem Ele em primeiro lugar, e as outras coisas seriam acrescentadas. Eles estavam procurando então um culpado apenas, porque o culpado ele satisfaz apenas o desejo de encontrar aquilo que está errado. Então muitas vezes nós queremos um culpado, não é? E Deus quer nos mostrar algo diferente. Deus quer mostrar o seu plano glorioso, Deus quer mostrar a sua glória, e é exatamente esse contexto que fala sobre o uso da língua. Quando você está vivenciando uma situação difícil, puxa, justo agora vai vir essa pandemia, vai vir essa nova cepa, justo agora vai vir, então nós ficamos assim preocupados, ficamos assim desalentados, ficamos assim amargurados muitas vezes por aquilo que está acontecendo, e nós nos colocamos no papel de juiz, e é exatamente isso que Tiago está colocando, o uso da língua. Ele fala muito sobre o uso da língua. Dizem que os comentaristas falam que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Há bons conselhos que Tiago está dando aqui ao nosso coração. Então, Tiago vai dizer, olha, não haja como juiz e legislador, porque Deus é esse juiz, Deus é esse legislador. Então, aquele que fala mal do irmão, aquele que julga o irmão, está falando mal da lei.
porque a lei está mandando amar o próximo e não falar mal dele. Então, se você tem alguém que está trazendo dificuldades para você, a primeira coisa que você tem às vezes é ficar triste, é ficar amargurado e você querer falar a respeito daquela pessoa ou daquela situação. Então Tiago vai dizer, olha, você não é um observador da lei, mas você que está julgando, você é um juiz. E Tiago vai dizer, há um só legislador e juiz, esse legislador e juiz é o nosso Deus. Isso não significa que nós não devemos julgar, sem dúvida. Nós temos autoridades civis que estão incumbidas, como Romanos 13, os textos de Pedro, de Paulo a Timóteo, que vão falar que nós devemos estar sobre a disciplina das autoridades, enquanto essas autoridades estiverem dentro da palavra. Mas existem as autoridades eclesiásticas também, que se reúnem para julgar. Essas sim, irmãos, estão habilitadas dentro da palavra de Deus para julgar. Mas quando nós julgamos sem um ambiente, sem um objetivo que não seja este bíblico, nós estamos errando feio. E Deus nos chama a atenção e vai perguntar, tu, porém, quem és que julgas o próximo? Em vez de amar aquele que talvez seja inimigo, aquele que é o adversário, nós estamos odiando, estamos julgando aquela pessoa. Então, a ideia bíblica aqui que Tiago está colocando é exatamente mostrar qual é a nossa atitude. Então, Deus é juiz, Deus é o único que deve julgar, e Deus, então, deve fazer a sua obra. Jesus disse lá no Sermão do Monte, ainda em Mateus 7:1, ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, não julgue como um juiz, porque existem juízes que vão poder julgar a sua causa um dia, se você precisar, mas não use a língua para julgar de forma errada. Então, veja que Deus é o justo e reto juiz, e lá em Isaías 33:22, Isaías diz, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e Ele nos salvará, diz Isaías. Ele é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz. Então coloque a sua causa aos pés deste juiz, desse legislador, e isso vai nos mostrar esse contexto que é tão importante para nós entendermos esse texto que Tiago está dizendo. E agora ele vai mostrar algo pontual, ele diz, atendei agora, né? Então escutem agora, vocês que dizem, né? Talvez ele estava dizendo a comerciantes ali da Jerusalém. Jerusalém já estava com uma fome grande, por causa da perseguição e por causa da convulsão que a cidade estava naquela época. E veja que, então agora Tiago diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, lá faremos negócios, lá teremos lucros. Então a primeira coisa que nós muitas vezes fazemos é nós sermos autossuficientes, autodependentes. Tudo depende de mim, sem mim não se resolve nada. Quando nós viajamos de férias, eu disse aos presbíteros, irmãos, o presbítero vai cuidar da escola dominical, presbítero Devaí, o presbítero Tarcísio vai cuidar do púlpito, né? E o presbítero Silvio vai cuidar da reunião de oração de quarta-feira. Eu deleguei a eles essas tarefas para eles, e eles as cumpriram muito bem, irmãos. Todas as tarefas eu quero crer que foram cumpridas aqui. Eu não fiquei sabendo de nenhuma. Então, eu entendo que eu não resolvo todas as coisas na igreja, mas existem irmãos que estão habilitados por Deus para trazer as bênçãos de Deus junto ao povo de Deus. Então,
irmãos nossos que deram aula na escola dominical, Mateus Berti também, eu vi ele dando aula, né, aqui na escola dominical. Então, o presbítero Tarcísio, como é seminarista, está treinando o púlpito, muito bom também para ele treinar, ter familiaridade com o púlpito. Então a ideia, irmãos, é nós delegarmos, nós não entendermos que nós somos a solução de tudo, Deus é a solução. Eu sou apenas um servo, eu sou uma ferramenta dele para a sua obra, e nós temos que deixar de ser autodependentes, autossuficientes, para nós sermos submissos. Quando nós falamos em soberania, isso significa que nós temos que obedecer o que Deus está colocando. Quando nós entendemos isso, às vezes nós dizemos, não, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou ficar tantos dias em tal cidade. Irmãos, nós não sabemos. Deus pode mandar ali uma Covid, como mandou para nós, e nós vamos ter que voltar 13 dias depois do que nós nos propusemos a ir. Deus muda os nossos planos. Mas todas as referências que nós delegamos, elas vão continuar, irmãos, porque a obra de Deus, ela vai continuar, porque ela não pode depender de uma pessoa só, ela não pode depender de uma solução só, ou de uma pessoa ou duas, mas do povo de Deus reunido, do povo de Deus que está disposto a ser usado por Deus, aonde quer que nós sejamos chamados para ser usados. Então a primeira coisa, tire essa ideia de que tudo dependa de você, depende de você deixar tudo dependendo de você. Comece a delegar, aprenda a delegar tarefas para as pessoas, porque as pessoas são capazes. Se a pessoa tem um chamado de Deus, se foi vocacionada por Deus para uma tarefa na igreja, ela vai cumprir aquela tarefa. Se a pessoa é um pai, uma mãe, não é? A mulher, quando deixa as crianças com o marido, né? É um desafio difícil de delegar, por exemplo, né? O marido só sabe trabalhar uma coisa de cada vez, né? Então, certamente, se ele vai olhar os filhos, ele não vai olhar mais nada, né? Não vai cuidar da roupa, não vai cuidar da cozinha, da alimentação. Certamente vai ficar difícil. As mulheres sabem trabalhar. Então, nós temos que entender. O homem, a mulher, os filhos, cada um vai ter tarefas diferentes. E na igreja também, aqueles irmãos, os irmãos como trabalham, as irmãs como trabalham, os jovens, as pessoas, as crianças, nós vamos ter cada um trabalhando na sua esfera, com a delegação de poderes dentro daquilo que a pessoa pode suportar, não mais nem menos, não é? E as pessoas vão progredindo nesse delegar e vão crescendo na sua vida cristã. Eu tenho um filho na fé, o reverendo Saulo, e eu me lembro quando ele chegou jovem, seu pai tinha falecido, e ele chegou jovem lá na igreja de Vila União, lá em Goiânia, no meu primeiro campo. E nós fomos trabalhando com ele, e ele sentiu a vocação para o ministério. Me ajudou nas visitações durante um tempo, e depois eu vim para São Paulo, fui para São Caetano, e fiquei ali 23 anos nessa região, e foi interessante que hoje o reverendo Saulo é pastor, é diretor do seminário de Goiânia. Então, às vezes nós achamos que eu sou o pastor, eu resolvo tudo na igreja, né? Aqueles pastores são os medalhões, eles resolvem tudo, né? Na verdade não, irmãos. Deus quer usar servos. Deus quer usar pessoas não autossuficientes, pessoa que seja dependente, pessoa submissa, que esteja sendo dependente do Senhor. E é exatamente isso que Tiago
está colocando, né? Hoje, amanhã iremos a tal cidade, passaremos ano, negociaremos. Tiago diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então essa é a ideia. A vida de vocês, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, o que acontece na prática? Um bom dicionário de John Davidson. Davidson diz que muitas vezes as pessoas querem ser autodependentes, isto é, depender de si mesmos e de mais ninguém, mas Deus, diz o Dr. Davidson, Deus nos criou para sermos dependentes uns dos outros e dependermos de Deus. Então, você tem um problema e você diz, eu não quero que ninguém ore por mim, eu resolvo aquele problema. Sim, talvez seja uma coisa tão íntima e você não queira comunicar, e eu respeito se você pensa assim, mas talvez seja um problema que você poderia dizer lá na reunião de oração, irmãos, orem por mim, eu estou passando por esta dificuldade e eu gostaria que vocês orassem por mim. Isso não é vergonha, isso não é nós nos diminuirmos, ao contrário, nós sermos grandes, porque nós estamos compartilhando a nossa dificuldade com os irmãos da igreja. E se nós não compartilharmos com os irmãos, quem nós vamos compartilhar? Com os ímpios? Com as pessoas que não creem em Deus, irmãos? Nós estamos sendo como aqueles de Mateus 6, do Sermão do Monte. Nós estamos agindo como gentios muitas vezes. E nós temos que, irmãos, entender que na prática eu tenho que trabalhar com a submissão. Deus tem um plano na minha vida e eu tenho que trabalhar junto com os irmãos e eu tenho que trabalhar junto com Deus para resolver aquela questão. A submissão a Deus. E o que é submissão? É o que nós devemos fazer diante da palavra. E a palavra vai mostrar que Deus em todas as coisas deve ser glorificado e adorado. Essa é a essência da soberania de Deus. Nós entendemos que Deus tudo tudo faz. E nós entendemos que a Ele nós tributamos a glória e a adoração por aquilo que Ele está fazendo e Ele está pensando. Os nossos pensamentos não são muitas vezes os de Deus. As nossas atitudes muitas vezes não são aquelas atitudes que Deus gostaria que nós fizéssemos. Então nós precisamos trabalhar em submissão. Os versos 15 e 16, Tiago diz, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser. Eu me lembro quando dei a notícia, o presbítero Devair ligou, e ele disse exatamente, pastor, realmente aquilo de Tiago, né? Se Deus quiser, né? Exatamente isso, né? Um irmão amoroso ligou, ficou conversando conosco diante daquela luta que nós estávamos passando ali. Mas olha que interessante, e é fato mesmo, nós temos que entender que diante de uma dificuldade qualquer, nós temos que entender que Deus é soberano. Deus é soberano e nós temos que dizer, em vez de nós confiarmos em nós então nos fiarmos em Deus e dizer, se Deus quiser, não só viveremos, mas também faremos isto e aquilo. E Tiago diz, e agora, entretanto, vocês se orgulham nas suas arrogantes pretensões. Ele diz, todo orgulho semelhante a esse é mau. E essa é a submissão, irmãos, que nós somos chamados então a ter. Mas como nós resolvemos essa questão? Veja que no último verso, verso 17, ele vai falar acerca do bem. Talvez nós estejamos procurando apenas a satisfação pessoal. O que você está fazendo? Procurando satisfação pessoal. Talvez você queira fazer alguma coisa que você goste, isso não há problema. Mas você toda hora está fazendo isso é muito mal.
Você está plenamente vivendo em função do aqui e agora, não vivendo para uma pátria que está nos céus, que Deus pode levar a sua vida uma hora. E o que vai ser o que você preparou para Ele? Então veja que Tiago vai finalizar tudo isso e vai dizer sobre a prática do bem. Ele diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, isto é, ele viver uma vida de adoração, de glorificação e dependência de Deus, ele agora vive uma vida apenas de satisfação pessoal. Eu fico satisfeito quando Deus me dá as coisas que eu estou precisando. E eu fico como uma criança mimada, dando birra, quando Ele não me dá aquilo que eu estou procurando. Na verdade, é isso que nós estamos fazendo. Agindo não como pessoas cristãs maduras, mas como aqueles que são totalmente imaturos, não estão dentro da visão que Deus está colocando. O arrazoado final do apóstolo está levando a reflexão e a sua tese final, isto é, que embora concordando aqui com a brevidade da vida e da incerteza do futuro, as pessoas continuem vivendo no pecado e não considerando a vontade de Deus. Então, o que acontece na verdade? Eu gosto muito da frase do Yearbrook, num livro chamado Descobrindo o Novo Testamento, quando ele diz que Tiago resume os que presumem que tudo dará certo, jogando-se ao futuro incerto. Né? Vamos lá, vamos fazer e deixa acontecer, e as pessoas vão pensando, não como se Deus dirigisse as suas vidas lá do seu trono, conforme a sua vontade, mas as pessoas estão querendo agir conforme elas desejam, e jogando-se diante desse futuro incerto, e ao contrário, diz o Yearbrook, quando eles deveriam estar servindo humildemente ao Senhor, e ele cita Mateus 6,34, quando Jesus diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse texto, irmãos, ele sempre nos faz, eu vinha voltando aqui para o Brasil e eu vinha pensando exatamente nisso, eu vinha escrevendo lá no celular algumas linhas, lá no avião, e pensando exatamente como nós tivemos que entender o que Deus estava fazendo na nossa vida, como Deus estava tratando a nossa vida. E quando nós estamos louvando a Deus pela vida do nosso filho, da nossa nora, do nosso neto, que agora pudemos conhecer, pudemos reencontrar os parentes, embora todos ali tivéssemos a Covid, quase 11 pessoas só, 2 ou 3 não pegaram. Todos nós tivemos que fazer uma quarentena forçada ali, não é? Mas que experiência, irmãos, gloriosa, é nós estarmos debaixo das mãos de um Deus todo-poderoso. Nada faltou, irmãos. As pessoas ficaram tensas, né? Aqueles que não usaram máscara agora estavam usando, né? Depois que tudo já estava ali, né? Então agora tivemos que nos submeter àquela situação que Deus havia colocado. Quando nós entendemos o propósito de Deus, o plano de Deus, as coisas começam a caminhar mais e melhor. Quando nós o buscamos em primeiro lugar, as outras coisas começam a acontecer. Mesmo nós não entendemos, não entendendo aquilo que está de fato acontecendo. Será que eu estou debaixo desse Deus soberano? Será que eu estou me colocando como juiz das pessoas que estão ao lado, em vez de amar essas pessoas? Será que eu não sou uma pessoa autodependente, como diz ali os versos 13 e 14? Será que eu estou em submissão a Deus? O que Deus disser, eu vou estar agindo? Ou será que eu estou
ali titubeando e só querendo aquilo que me satisfaz? Será que de fato eu vivo na prática do bem? Tiago está nos desafiando hoje. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então isso nos leva a reconhecer algo. Se eu não faço o bem, como Tiago está escrevendo aos cristãos que estão perseguidos, se eu não estou abençoando aquelas pessoas que estão à minha volta, como eu vou trabalhar? Como eu vou fazer? Então eu creio que Tiago está pensando naqueles irmãos, como eles deveriam tratar uns dos outros, como deveriam acolher um ao outro, como deveriam estar preocupados um com o outro, em vez de preocupados em si mesmos. Eu me lembro quando a igreja do Marcelo, quando soube ali que os pais tinham chegado, uma irmã que havia sido designada para fazer isso levou uma bela torta lá para nós, né? Então, nós nos sentimos muito amados por aquela igreja, né? A New City Presbyterian Church, né? Uma igreja nova, mas de pessoas que querem fazer diferença na sociedade. Aquela irmã nos amou ali daquela forma, não é? Ela almoçou conosco também. Nós também retribuímos a ela aquilo que ela mesma havia feito. E quando nós encontramos pessoas amorosas que fazem o bem, será que nós estamos tão preocupados, tão egoístas conosco mesmo, e nós estamos olhando para as pessoas como nós deveríamos olhar? Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos pecando, diz Tiago. Então considere na sua vida reconhecer esse pecado. Se nós pecarmos, João diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, aquele que pode nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, Deus é soberano. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê essa submissão diante deste Senhor todo-poderoso, soberano Senhor de nossas vidas. Vamos cantar o último hino, o hino 132. Sobre a amarga cruz revelaste o teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Senhor, nos inflamar, vem, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer, sem teu fogo abrasador. Nossas almas despertar, por amor, vem Senhor, nos inflamar, vem, vem, nossas almas inflamar.
está. Venha ver Jesus, Senhor, mas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Nossas almas inflamar, pra consumir tudo quanto a Salvador. Quero te resistir ao teu brando e santo amor. Venha ver Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Vem, ó, vem, nossas almas inflamar. Amém, irmãos. Vamos orar, finalizando então o nosso culto. Pai querido, nós somos tão imperfeitos, tão ingratos, não compreendemos muitas vezes a tua boa vontade, boa, agradável e perfeita, a tua vontade soberana em nossas vidas. O Senhor é aquele que dá a palavra final. Por isso, ó Pai, nós rogamos em cada coração, ó Pai, que a tua palavra seja acolhida com mansidão, seja vivida com graça, com fé, e seja, Deus, aperfeiçoada no teu amor. Pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor aplique a palavra desta noite em cada coração, abrindo, ó Deus, o coração para Jesus entrar, abrindo, ó Deus, a vida para que, agindo de uma forma tão cega, tão egoísta, está pretendendo a solução dos problemas por si mesmo, não contando com a ajuda dos irmãos, nem com um glorioso Deus. Por isso, ó Pai, nós te clamamos nesta hora por nós primeiro, e também pelos nossos queridos onde quer que estejam, os nossos colegas de trabalho, de escola, aqueles parentes que muitos conviveram conosco neste Natal e Ano Novo. E a Deus, louvamos o teu nome, porque o Senhor está conosco todos os dias. Receba, Deus, a nossa gratidão e louvor. Abençoa, Deus, a tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre, Senhor. Traze, Senhor, mais trabalhadores nesta igreja. Abençoa aqueles que já estão. Abençoa aqueles que estão em motivo justo, Deus, se recuperando da Covid em casa. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, como a Leni, a Dona Maria, que está já idosa, o Joãozinho, que o acompanha. Ó Deus, tenha misericórdia do teu servo, no cuidado com a sua família. Abençoa, Deus, as viúvas da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Deus, suprindo a elas aquilo que elas precisam na falta do seu marido, Senhor. Abençoa através dos seus filhos, através da igreja, o bem-estar que precisam, Senhor. Oramos, ó Deus, para que assim o Senhor faça a tua vontade entre nós, no meio dos jovens, no meio dos adolescentes, para que o Senhor seja glorificado, Senhor, para que o Senhor traga um número grande, ó Deus, de jovens aqui este ano, que estejam aqui fazendo a tua obra, para a alegria de outros jovens e também para que estejamos espelhando a tua vontade nesse local. Ó Deus, faz isso. Nós agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que também nos visitam e estão dando alegria da sua presença nesta noite. Receba a nossa gratidão, Senhor, aqueles que nos ouvem pela internet, aqueles que estão aqui conosco, receba o nosso louvor por vidas tão importantes que aqui vieram cultuar o teu nome. Seja o Senhor servido, seja o Senhor glorificado
aceita os nossos rogos e oração. Abençoa também, ó Deus, esta semana que se inicia hoje. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Cura, Senhor, os nossos enfermos, a nossa irmã Dalva também, que está em casa e se recuperando. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe todos os demais irmãos que não lembramos. O Senhor esteja com cada um deles. Agradecemos àqueles que já se recuperaram e estão aqui conosco. Louvado seja o Teu nome. Despede-nos em paz. Oramos em nome de Jesus, o príncipe dessa paz. E agora, irmãos, ide em paz, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, o nosso Pai, e com as ternas consolações, o poder e o ensino do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.